Olá, amigos do canal Ensinamentos Terra de Aquário, aqui Luciano César, um grande abraço e vamos às notícias aí. Eu tenho falado nas lives sobre a falsa guerra da Ucrânia e eu tenho recebido muitas críticas que as pessoas dizem, mas tu não está vendo televisão, não está vendo que inocentes estão morrendo e coisa e tal. Então eu quero deixar esclarecer isso, porque também teve a mensagem do Vital Froze, que está no meu canal, de número 8. E ele explica exatamente isso que está acontecendo lá na Ucrânia. Não é guerra que está acontecendo, é a limpeza dos túneis do Deep State, da Cabala Negra, da Nova Ordem Mundial. Já falei isso centenas de vezes, as pessoas custam entender. Será que o que eu tenho que fazer para as pessoas entenderem que isso não é uma guerra, embora algumas pessoas né, civis, inocentes, estão morrendo, sim, porque os alvos estão sendo atingidos para destruir a Cabala Negra. E se tem alvos civis, eles acabam sendo alvejados também. É lógico, pessoas vão morrer, a gente vai ver imagens na mídia de pessoas sendo mortas e tal. Isso está acontecendo de fato, não é que não está acontecendo. Embora muitas filmagens não sejam verdadeiras, como eu até mostrei já nas lives, né? Mas as pessoas têm que entender que há um aparato por trás de tudo isso para que haja a limpeza do Deep State na Ucrânia, que é a base dos túneis e tudo mais que controla toda a Europa. Então, eu até vou ler um textinho aqui, um resumo de um texto que recebi muito interessante. Fala assim, ó, abre aspas. A Ucrânia está a ser libertada. Os últimos redutos do Deep State na Europa estão a ser eliminados. A Ucrânia está a ser limpa dos traficantes, dos bunkers, armazéns de material bélico, bases subterrâneas, túneis do Deep State, túneis do adrenocromo, tráfico de crianças e toda essa série de coisas estão sendo cirurgicamente destruídos. A Ucrânia estava a ser libertada da máfia que se aquartelou nesse país, através do Deep State, transformando num perigo contra a Rússia e contra a humanidade. Não há nada a temer, não vai haver qualquer guerra. A Ucrânia está simplesmente a ser limpa. Quartéis controlados pelo Deep State e aeroportos secundários, também controlados pelo Deep State, estão a ser destruídos para eliminar o arsenal bélico e impedir que os criminosos fujam. A limpeza da Ucrânia está a ser feita e estes estão a ser apanhados, os últimos vassalos do Deep State, que é a nova ordem mundial, tá? Para entender. O Deep State, ou a Cabala Negra, nova ordem mundial, é tudo a mesma coisa que a gente quer falar. Mas não existe guerra. A Ucrânia nem pode repostar, nem pode oferecer resistência. O exército ucraniano sabe que o país está a ser desinfectado e não pode intervir. O que vai acontecer na Ucrânia já aconteceu em Beirute, em 2020, quando foram eliminados armazéns de material bélico e bunkers de tráfico humano. É a libertação da Ucrânia e do povo ucraniano. Tal como se sabe, Beirute também foi alvo de limpeza em 2020, houve bombardeamento de instalações do Deep State e não houve nenhuma guerra com o Líbano. O Líbano nem se mexeu, calaram-se porque sabiam muito bem o que tinha sido destruído. E o mesmo vai agora acontecer na Ucrânia. Se desligarmos por um momento a voz da propaganda Euro-Atlântida, podemos ver o que realmente está acontecendo na Ucrânia. Não há uma invasão russa. Invasão significa invadir um país estrangeiro e depois ocupá-lo. É isso que a máquina de mentiras da mídia ocidental quer que acreditemos. E aparentemente ainda há quem acredite nisso. Putin lançou uma operação militar cirúrgica de precisão para proteger, as províncias de Donbas e Lugansk. A Rússia não ataca cidades ou outros alvos sensíveis, onde os civis estão localizados. A Rússia está atacando as posições dos grupos nazistas ucranianos e há mais um fato que a mídia ocidental aparentemente está escondendo. Os soldados ucranianos na fronteira não oferecem resistência, eles baixaram as armas. O raciocínio do soldado ucraniano é simples. Por que cometeria suicídio para defender um ex-marionete de quadrinhos nas mãos de lobbies dos sionistas? Que ele venha e lute contra o Putin, então, né? No final dessa história, Putin não só terá assegurado a proteção de Donbas e Lugansk, que são as províncias dominadas pelo Deep State, né? Mas terá livrado a Ucrânia de um regime corrupto que é pago
pelos Illuminati, aqui fala por Bruxelas e não mais, e não fez nada além de trazer miséria e desespero ao povo ucraniano. Então isso está bem claro, não tem muito o que pensar, não tem diz que não tem, mas a mídia isso, a mídia aquilo, a TV Globo mostrou, eu vi uma pessoa morrendo, eu vi uma pessoa queimada, eu vi um tanque que passou em cima. Sim, isso está acontecendo, pode até estar acontecendo, algumas imagens dessas são antigas, né? Eles pegaram imagens antigas de outros locais, mas sim, isso está acontecendo, mas isso não invalida o que a gente acabou de falar ali, né? Então, gente, vamos ser espertos. Eu até queria pedir que as pessoas comecem a usar um pouquinho mais a sua inteligência, né? Se é que ainda as têm, porque o controle da mídia, a hipnose coletiva da mídia é uma coisa assim gigantesca. Então nós temos que fugir da grande mídia. Não assista a televisão. Tudo que a televisão passa é mentira. Eles são os servos do demônio. Não assista a televisão. Ou também teve um áudio muito importante do Marcelo Rossi, que ele fala sobre isso aí. O outro do Vital Froze, um outro do Ergon. Todas as pessoas estão falando essa linguagem que eu estou falando aqui. Só escuta os outros, né, que falam o contrário, quem está ligado na mídia e está hipnotizado pela mídia. Então aí a pessoa é uma escolha dela fazer o quê, né? Se vocês escutarem realmente analistas independentes, como no caso o Marcelo Rossi, o Ergon, o próprio Vital que faz mensagens espiritualizadas, né? Todos eles falam a mesma coisa. Não vai ter guerra mundial, não vai ter nada. Agora, porém, né? Repetindo o que eu já falei isso aí, mas tem pessoas que não entendem, então a gente tem que desenhar para entender. Isso provavelmente vai causar o motivo necessário para as forças militares em os demais países do mundo também limparem as suas bases do Deep State, incluindo o Brasil. Então, essa guerra, entre aspas, essa destruição das bases do Deep State estão acontecendo na Ucrânia, vão acontecer na Europa, provavelmente vai ser decretada uma lei militar em vários países, né? Nós temos 209 países que assinaram a lei GESAR, são 209 nações que estão comprometidas com o organismo da aliança, e provavelmente esse processo vai acontecer também em outros lugares, inclusive no Brasil. O Bolsonaro já está convocando, facilitando a convocação de reservistas. Então é possível, né, digamos assim, não há certeza, não posso afirmar, mas há uma grande possibilidade que essa limpeza militar continue. E eles vão fazer a alegação de uma chamada falsa bandeira, que é uma possível guerra nuclear que vai acontecer, porque a Rússia é isso, a Rússia é aquilo, vão dar ela como grande culpado, né? Não vai ter guerra nuclear, não vai ter nada. O que vai ter é a eliminação do Deep State em toda a Terra, dos túneis e da Cabala Negra, simples assim. Então a Rússia vai continuar o seu processo de limpeza, começou na Ucrânia e provavelmente vai se estendendo até o oeste, aqui Portugal, até Portugal, né? A coisa provavelmente vai passando assim, os seus países vão, e provavelmente também aconteça notícias que nós estamos aguardando há bastante tempo, né, juntamente com o EBS, que é o Emergency Broadcast System, que é uma comunicação militar. Os satélites da Starlink já estão operando a todo vapor. Vão ser derrubados os satélites da Mossad, que é da Cabala Negra, eles vão ser derrubados em breve. Provavelmente nós vamos ter alguma queda das comunicações oficiais, WhatsApp e tal, né? Telegram, provavelmente isso aí tudo vai cair meio logo, né? Eu sugiro que as pessoas entrem no Signal, que ele já está pelo sistema Starlink, tá? O Signal, então todos podem mandar, procurar os nomes dos amigos, né? Todo o nosso bloco de contatos, ele vai para o Signal quando a pessoa instala. Aí tu pode mandar um oi para cada pessoa, a gente vai... Então é possível que as mídias caem para os próximos dias, né? Dia 1º de março, agora, hoje é dia 27 de fevereiro, hoje é dia 27, então falta 2 dias para o dia 1º, dia 28 é o último dia do mês de fevereiro. Dia 1º deve começar a chamada revalidação das moedas, para que no dia 2 e 3 em diante comecem a haver os procedimentos enfim, dos trâmites burocráticos aí para a Lei GESAR aí para a distribuição das bênçãos e outras coisas mais. Não se sabe exatamente, né? Mas é bem provável que dia 1º já seja oficializado isso aí e comece a partir do dia 1º. Mas, como eu disse, não vão confiar totalmente, porque isso não é uma comunicação oficial. Há uma grande possibilidade, digamos, né, de 70% a 80%, que já no dia 1º aconteça algum comunicado. Vamos falar assim, depois do dia 2, que é o feriado, né, de carnaval, porque dia 1º ainda é feriado. Vamos falar depois desse feriado,
apropriado que aconteça alguma comunicação, alguma coisa assim, em termos enfim, de aquilo que a gente está aguardando há tanto tempo, né? Que é a revalidação das moedas e outras coisas mais. Quanto à revalidação das moedas, é aquilo que nós falamos, $1, o padrão ouro, equivalente a R$ 1 padrão ouro. Isso vai acontecer também. Pode acontecer de uma maneira abrupta, assim, imediata, ou gradual. Ninguém sabe exatamente. A gente estuda aí no terreno das possibilidades, que tudo isso é um grande segredo, né? São tratativas militares do qual nós não temos como saber. Então a gente faz especulações em cima de notícias que conseguimos garimpar, como diz assim, né, nos mercados ali. Bom, enfim, dia 1º deve começar a revalidação, deve começar algum tipo de comunicação oficial e a partir dali tem todas as chances para que venha alguma coisa maior ainda que a gente não sabe o que seja, né, em termos militares, de comunicação e tal. Então vamos aguardar com tranquilidade. A luz está no comando da Terra, a luz venceu. Tudo isso que acontecer vai ser tremendamente distorcido pela mídia. A mídia sempre vai dizer que é coisa do mal, né? E não é coisa do bem. Então nós temos que agradecer por estar chegando nesse momento maravilhoso da humanidade de limpeza do Deep State, que era o grande vilão de tudo isso aí. Com a queda do Deep State, nós vamos ter novamente o mundo renovado e as coisas todas que nós desejamos há tanto tempo acontecerão, né? Novas tecnologias, energia livre e tudo mais. Então, é esse o meu recado. E não deem ouvidos a pessoas alienadas que estão passando informações como o papagaio que vem da mídia. Tudo isso é falso. Pronto, né? Não tem mais o que dizer. Eu não vou ficar repetindo isso milhares de vezes. Esse vai ser meu último áudio, eu vou falar disso aí, tá? Não tenho tempo para ficar repetindo a mesma coisa. As pessoas vêm em cima, mas eu tô vendo, eu vi na Globo que uma criancinha morreu, não sei o quê. Sim, vai acontecer. O pântano é tão profundo, tão grande, e o Deep State é tão enraizado que algumas pessoas vão a óbito, é lógico, né? Então eles pegam essa pessoa, uma que outra, e vão fazer um drama em cima, né? Estão utilizando filmagens de filmes antigos, até de cinema aí, estão pegando imagens de despedida dos soldados, da guerra, é tudo coisa gravada, pré-gravada, ou até de filmes, né? Bom, então, vocês entenderam? Pessoal, vocês vão ter que despertar, por bem ou por mal. Não tem jeito, o tempo não espera mais. Então eu aconselho que escolham por bem. É menos doloroso. Sabe, aquele pessoal lá da Ucrânia que estão levando chumbo quente, eles escolheram a forma mais dolorida. Sabia disso? Que é por causa dessa escolha deles. Vocês sabiam que na Ucrânia é um dos últimos maiores centros da inteligência satânica na Terra? Você acho que não sabiam. Vocês sabiam que aqueles ataques que estão ocorrendo lá é para destruir um dos túneis, principalmente túneis, bases, que são muito sérias no sentido de que era uma central onde recebiam crianças sequestradas, raptadas do mundo inteiro, levadas para aqueles túneis lá para se extrair adrenocrome, sabe, para serem judiadas ao extremo para poder produzir adrenalina, para fazer o adrenocrome. Vocês não sabiam disso, não é? Aí estão morrendo de pena do que está acontecendo lá. Todos eles que estão levando chumbo quente lá estavam envolvidos com isso. Então, eu vejo aqui os comentários assim, que o Putin é um ser divino, vocês não sabem quem ele é. Ele nem da Terra, não é. Então, o que ele está fazendo é o que tinha que ser feito. Eu já sabia disso há um tempão, a gente sabia que iria acontecer. E não é só isso, não. Vai ter mais depois. Vai ter mais depois. A limpeza está acontecendo. Aquilo que está sendo feito lá é o que todo mundo chama aí de storming. Né? A tempestade chegando. Exato. E não adianta vocês ficarem, ai meu Deus, está matando gente inocente. Onde é que tem gente inocente? Como é que vocês sabem que é inocente? De onde que tiraram essa ideia que é inocente? Inocente é um bebezinho aí. Não aqueles que estão lá. Vocês não têm ideia de... As pessoas ficam me pedindo para falar sobre isso, eu fico não querendo falar, porque é muito pesado para falar sobre isso. É terrível, nem filme de terror é tão horrível quanto essas pessoas fazem com as outras pessoas, que fazem com crianças. Então parem com essa choradeira aí. É hora da colheita. Cada um está colhendo o que plantou. Aqueles que estão levando bomba na cabeça lá, eles plantaram aquilo. Que é a lei do retorno que está agindo.